Gente, olá, boa tarde, saudações astrais, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos, todas, todos bem hoje. Então, estamos chegando aqui para mais um bate-papo, né, da série astrológica. Alô, Campos, seja bem-vindo ou bem-vinda, não estou vendo a foto, peço desculpas, qualquer coisa é só sinalizar aí. Que bom já encontrar uma visita por aqui, fico muito contente. Hoje, então, para quem está chegando, né, não conhece o canal, esse canal se destina a assuntos ligados a tanto a doutrina espírita, o espiritismo, né, quanto a processos de desenvolvimento mediúnico e, para além disso, para a gente falar sobre a nossa conexão com a espiritualidade, né? Então, por isso que nós temos dentro hoje dessa grande possibilidade de trabalho com a conexão com a nossa espiritualidade, figurando aí a astrologia, né, que é uma série que já vem se desenvolvendo há alguns dias, algumas semanas já, né? Seja bem-vindo, Roger, Sagitariano, Tiago Belotti, que prazer, que bom te rever aqui. Não estou te vendo, mas a gente sente aqui a presença, né? A presença está aqui. Muito obrigada pela visita. É uma live super sagitariana e como uma live sagitariana, as energias solares de Sagitário já estão se fazendo presentes, né? Eveline também, seja bem-vinda, que bom que tu conseguiu vir. Então, eu estava fazendo esses minutinhos iniciais, né? Sempre são importantes para a gente dar aquela contextualizada antes de entrarmos, né, no assunto, no nosso foco. A série astrológica, como eu vinha dizendo, vem rolando há algumas semanas e a proposta, né, de abordar a astrologia aqui, não vou entrar no mérito, como eu disse, ainda da questão da doutrina espírita e essa visão relacionada à astrologia, que é um papo para uma outra vez, mas é trazendo a astrologia aqui como um instrumento para a gente se conhecer melhor, né? E dentro desse conhecimento, né, essa busca de autoconhecimento, ela pode revelar traços bastante interessantes para a gente refletir a respeito, assim, ó, das nossas luzes e das nossas sombras, né? Como eu venho abordando aqui, quem vem acompanhando já sabe e quem está chegando agora vai se inteirar automaticamente a partir de agora, né? Também ou já pode ter conhecimento sobre isso, então não deixem de perguntar também, fazer perguntas, comentários, falar sobre o mapa de vocês. E sempre faço uma ressalva aqui, que é abordar a astrologia não de uma maneira assim determinista, como eu venho falando também, fatalista, né? Então, se a gente é de algum signo lá, o que geralmente a gente elege o solar para se referir, né? No meu caso, sou aquariana, então, porque eu sou aquariana, eu vou nascer e morrer assim, e as características que eu tenho se justificam pelo simples fato de eu ser aquariana. Não, existem vários outros elementos aí, a nossa criação, a cultura em que a gente vive, né, na qual nós estamos inseridos, mas a astrologia é um outro aspecto que pode ser levado sim em consideração no sentido de ser o céu, né, que nos viu nascer, como eu já vinha falando, né, reportando as falas de alguns astrólogos com os quais eu já pude conversar, né. Não é por acaso que a gente nasce sob um determinado céu, né. Então, obviamente, nós podemos entender assim que captamos, absorvemos as influências desses astros, dessas diferentes posições, né? E já mencionei meu lugar de fala aqui, eu não sou astróloga, sou uma pessoa que tem uma conexão bastante profunda com a astrologia, né? Na introdução que eu faço sobre a live, só para quem está chegando agora e ainda não viu, eu situo bem esse lugar de fala, né? Desde criança que eu leio muito a respeito, gosto muito de astrologia e é um modo como eu me conecto com a minha espiritualidade. Então, por isso que a astrologia está aqui nesse canal também, para a gente trocar ideias, né? E aí não é falar de astrologia de um ponto de vista mais teórico, como definições, explicações, claro que vai haver isso para a gente se situar, né? Mas é muito mais a troca de experiências, né?
de eu poder, por exemplo, hoje, né, que o enfoque é a energia sagitariana, né, de que maneira eu vislumbro essa energia em mim, né, a partir do conhecimento do meu mapa, eu consigo, né, obter algumas respostas, né, e de traços que são importantes para a gente ver se a gente está equilibrado dentro dessas energias, né, que esse signo nos diz, né, que nos transmitir certas sabedorias, né, tanto em termos de luz, né, das nossas potências. Quando eu falo luz aqui, eu também estou encarando luz como que a gente geralmente fala qualidade e defeito, né, positivo ou negativo, luz e sombra que a gente está tratando, eu prefiro também tratar, né, eu não sou a única que fala sobre isso, obviamente, né, eu sempre cito a grande mestra Cláudia Lisboa, que reverbera essa filosofia linda, né, desse olhar integrado, para a gente entender que a gente não é só as luzes, as potências, nós temos as dificuldades aí implicadas na nossa vida, né? E quando a gente consegue se autoconhecer, perceber que luzes, que potências são essas e que desafios a gente tem em frente à vida, a gente tem mais chances, né, de se sentir mais realizado, de buscar equilibrar essas energias. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Gilmar, também um sagitariano, com várias posições aí em Sagitário. E a minha mãe, Clarice Fiuza, que entrou, seja muito bem-vinda. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar, porque para quem não tem muito conhecimento sobre astrologia, por exemplo, vocês que estão aqui todos, nem todos são sagitarianos, né? Tem o Sol em Sagitário, que é aquele signo que quando a gente nasce, geralmente é o que a gente cuida mais, né? É o signo solar. Mas independente disso, como eu venho falando, todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que ainda vão chegar, tem Sagitário no mapa, em alguma posição, né? Pode não ser o Sol, pode ser a Lua, pode ser o ascendente, pode ser algum outro planeta ali que está ligado a esse signo, né? Então, para isso, a gente precisa ver lá no nosso mapa, porque a gente pode, hoje em dia, calcular em sites, né, esse mapa com os nossos dados, né? Desde que a gente tenha a hora, né, do nosso nascimento, né, a cidade, o local é bem importante, né, a gente saber onde a gente nasceu, a hora, a data, né. Em posse disso, a gente consegue, né, vislumbrar insights e também, claro, através da consulta com um astrólogo, com uma astróloga, que é quem é o profissional que vai poder, obviamente, fazer os links, a leitura do nosso mapa de modo mais amplo, entendendo todos os aspectos ligados, né, ao nosso mapa, porque não é só também a gente pensar só o signo, muito menos só o planeta, muito menos só a casa onde ele está abrigado, e há muitos outros aspectos relacionando tudo isso, né? Então, aqui a gente está vendo como uma maneira de a gente realmente se buscar, se conhecer um pouquinho mais. Para isso, eu vou trazer, então, algumas características, vou falar sobre características do signo de Sagitário, né, que estão associadas a esse signo, ou a casa 9, né, por isso que eu sempre pergunto ali onde é que aparece Sagitário e o que aparece ali na casa 9 do mapa de cada um de vocês, né? Quem já fez o mapa tem como consultar aí e me contem, porque eu gosto de saber também, e se tiverem alguma pergunta que eu possa ajudar a esclarecer, estamos aqui para isso, tá bom, gente? E aí, claro, aqui no meu caso, eu vou trazer, vou compartilhar leituras do meu mapa, né? Então, eu já fiz algumas vezes já o meu mapa astral, né? Mais recentemente, acho que umas 4 vezes, assim, de alguns anos, poucos anos para cá. Então, vou poder dividir isso, além, claro, da minha curiosidade natural por gostar do assunto. Então, isso me faz buscar isso, tem tudo a ver com Sagitário também, que a gente vai falar sobre isso. Então, vou trazer algumas características, tanto de luz e sombra, então, esses pontos altos, né? Mas também as fragilidades, né? As dificuldades, aquilo que a gente precisa trabalhar para superar e a gente se tornar pessoas melhores, mais equilibradas, né? Basicamente é isso. Então, vamos indo, né? Vou falar sobre as posições em que Sagitário aparece no meu mapa
E depois das características, ou junto, né, a gente vai vendo como vai fluindo aqui, eu vou trazer exemplos, né, como é que eu vejo na prática, no meu dia a dia, né, porque às vezes a gente tem dificuldade também, tá, mas eu tenho Sol em Aquário, o que isso quer dizer? Eu tenho Sol em Sagitário, o que isso quer dizer? Onde isso aparece na minha vida, na minha rotina, né, nas minhas relações. Então a ideia é eu trazer também alguns exemplos, né, o tempo passa rápido, mas é compartilhar alguns exemplos que eu sinto, né, que reverberam justamente essas energias, essas tendências, essas influências sagitarianas no meu mapa, certo, gente? Me falem aí o signo de vocês, quem sabe. Compartilhem, que eu sempre gosto muito de saber, sou super curiosa. Deixa eu só, antes de seguir, eu vou ver os comentários aqui. Gilmar, mano, sou do time virginiano, mas Sagitário tá atrelado a mim num monte de lugares, sim. Muitas posições, né, Gilmar? Gilmar compartilhou comigo. É nós, Sagitarianos. Vamos ver. 3 posições Sagitário também. Então vamos lá. Começando. Eu já fiz lives do Sol em Aquário, ascendente em Peixes, já fiz sobre a Lua Ariana e agora, né, eu quero destacar aqui uma outra posição do meu mapa, que é Urano, né? Que Urano é o regente, isso é uma coisa já interessante, tá? Urano, no meu caso, está em Sagitário, é uma das posições. A outra posição é o meio do céu, tá? Eu tenho essas duas posições no signo de Sagitário. Então, eu já falei sobre os planetas, né? E as casas, né? A gente vem abordando isso junto, é entender que a casa, né? No caso, a casa 9, ela vai estar associada ao signo de Sagitário, por exemplo. Mas no meu caso, aqui o planeta Urano, que aliás é o regente, é o disparador, né, ali do dispositor, né, do meu signo, que é Aquário, está em Sagitário. Então isso significa que toda aquela energia uraniana, que é bem característica do signo de Aquário, por exemplo, está num terreno sagitariano. Né? Então, claro, eu não vou me repetir aqui porque eu já falei, né, sobre as características aquarianas, mas é uma forma de a gente fazer um link, tá? Como aqui é compartilhamento da leitura do mapa, eu acho que é interessante falar sobre isso. Né? Então vejam que aí a gente vai ter uma associação das energias, né? Uma potencialização. Então tudo aquilo que eu falei lá em relação a Aquário vai acabar aparecendo aqui em Sagitário também, porque essas energias se complementam. Aliás, sagitarianas e aquarianas, né, geralmente falam que são signos que se parecem muito, que se afinam muito, porque têm características bastante semelhantes, né, se complementam bastante. Eveline, sou escorpiana, mas também tenho 4 posições de Sagitário. Pois é, né, eu falei, olha lá no mapa, né, porque muita gente, porque assim, ó, muitas pessoas que falam comigo vão dizer, mas eu não sou Sagitário, né? Então, às vezes não quer nem assistir alguma coisa porque não é o seu signo, mas às vezes vai dar uma olhadinha lá no mapa e ver se não vai aparecer Sagitário. É o caso da Eveline, né? Viu 4 posições lá em Sagitário. Então, tem bastante força essa energia no mapa dela, né? Então, por exemplo, né? Só um parênteses. Então, assim, Urano, né? Que é uma das posições. Todo mundo tem o Urano em algumas, fiquem à vontade. No meu caso, Urano está em Sagitário. Então, Urano é o planeta que vai falar, né? A Cláudia Lisboa diz, né? Aquela tempestade que sacode, né? Urano trata, basicamente falando, claro aqui, das grandes mudanças que acontecem na nossa vida de forma inesperada, né? Então, quando a gente não planeja algo e esse algo acontece, o que ele provoca na nossa vida, a forma como a gente reage a essas mudanças, por exemplo, né? E por ser um planeta que ele se movimenta diferente de todos os outros planetas, né? Porque a Cláudia Lisboa também explica, né, que o Urano, ele faz a rotação assim, né?
Então ele rola pela órbita, né? Então o polo dele, né, é o Sol, né? Ele gira diferente. E esse girar diferente traz toda aquela atmosfera que a gente debateu em Aquário, né? Então, é essa saída dos padrões, né? São as rupturas com certos paradigmas, né? É a saída do senso comum, né? Muitas vezes são aquelas situações que acontecem na nossa vida que provocam uma grande mudança e tudo acontece muito rápido, né? Então, a própria Cláudia Lisboa dá um exemplo, né? Que ela trabalhava, se eu não me engano, com arquitetura e daqui a pouco ela se viu envolvida com astrologia, mudou de cidade, de Porto Alegre foi para outro lugar totalmente distante, tudo isso em menos de 6 meses, né? Ou dentro desse tempo. Então, quantas coisas a gente tem na nossa vida que acontecem assim, né? De forma abrupta e a gente quando vê se vê numa outra vida, né? Então o Urano vai falar disso, né? De como é que a gente trata dessas relações. E aí, a depender do signo que tá lá, né? Isso vai ter uma cara diferente para cada um de nós, né? Então, no meu caso, tá em Sagitário. Então, isso significa que diante dessas situações específicas, né? Que o Urano traz, a minha forma de agir é sagitariana, né? Então, isso tem tudo a ver com muita coisa que eu percebo em mim, né? E aí depois eu dou os exemplos. Primeiro eu quero falar do Urano. Ficou entendido aqui o Urano, gente? Qualquer coisa só sinalizem, tá? Ó, a Eveline diz: meu Urano é Sagitário. Pois é, então eu vou trazer algumas características que muito provavelmente tu deve te identificar com alguma situação. Aí a gente vai discutindo, vai trocando ideias sobre isso. Outra posição, e aí não é um planeta, é um ponto do nosso mapa, que a Cláudia Lisboa também fala que não é uma posição que é muito famosa, muito conhecida, mas que fala da base da nossa vida, da nossa história, né? Um grande pilar do nosso mapa, que é o meio do céu, né? Como o nome sugere, meio do céu. É o signo, né, que estava no ponto mais alto, né, que está no ponto mais alto do nosso mapa, né? Quando a gente respirou pela primeira vez, esse signo estava lá. Então ela fala, eu acho muito bonito, muito poético a forma como ela aborda, porque ela diz o signo do topo da montanha, né? E aí ela faz uma analogia. É aquilo que a gente quer ser quando crescer, né? É o caminho que a gente escolhe trilhar, né? Aquilo que a gente escolhe, como se a gente pudesse escolher aquilo que a gente quer desenvolver nessa vida, né? É isso, é esse caminho que a gente escolhe. E aí, no meu caso, né? E muito importante, e esse caminho que a gente escolhe, toda essa relação que eu faço, é importante a gente ver que está na casa 10. A casa 10, dentro dos setores todos, né, das casas astrológicas, que são 12, a casa 10 é aquela que vai falar, por exemplo, do trabalho, da carreira, da nossa vocação, né? Então, assim, a gente pode até associar a missão também de vida, né? A isso, esse grande propósito que a gente vem desenvolver, né? Também aqui nesta vida, nessa encarnação, né? Então, é importante frisar isso, né? Tá muito ligada a essa energia do trabalho, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente desempenha, numa rotina, né? E aí a gente, claro, como rotina, estamos muito ligados à esfera profissional, né? Então, essa energia do meio do céu tá ligada muito fortemente a essa esfera de vida, do trabalho, da carreira, da profissão, né? Então, dito isso, meu meio do céu está em Sagitário. Isso significa que nessa esfera da vida, né, em relação a tudo isso, também eu vou trazer fortemente as características sagitarianas aí, né? Eu vou trazer elas para o jogo. Né? O Sagitário vai aparecer aí na forma como eu me relaciono nessas duas posições. Se puderem, me contem aí, quem sabe, né? Onde é que vocês têm Urano, onde é que vocês têm o meio do céu, onde é que tem Sagitário, para a gente trocar ideias também. Então, dentro dessa... Já então esclarecido, né, essa questão das posições em que Sagitário aparece, com a ideia de luz e sombra, né, com aquela filosofia da luz e da sombra, é a gente entender,
né, também, como somos seres plurais, né, dentro dessa ideia de olhar integrado, dentro da astrologia vai ser falado do eixo, que é o terceiro, que é o eixo do conhecimento, que é o eixo Gêmeos-Sagitário, né? Então, é a gente entender, nós estamos falando de Sagitário, mas nós precisamos entender que temos um oposto complementar. E esse oposto complementar é Gêmeos. E isso não quer dizer que por sermos sagitarianos, termos essa energia forte sagitariana. Oi, Clair, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Isso não quer dizer, né, que por sermos sagitarianos ou sagitarianas, a gente não vai trazer as características geminianas, né? Só que muitas vezes essas características geminianas, né, elas estão à sombra, elas estão lá numa gavetinha, o acesso está um pouquinho mais dificultado. A luz é ali, o que está aparecendo, né? Então, que no caso aqui para nós hoje é Sagitário. Gêmeos tá à sombra, a gente precisa ver o que ele nos diz, o que ele vem falar para a gente buscar esse equilíbrio, né? Então, para que a gente vibre na luz tanto de Sagitário, né, a meu ver, quanto na luz de Gêmeos, né? Então, Sagitário e Gêmeos são complementares, e isso então quer dizer que nós temos sim essas características, só precisamos aprender a lidar, né, com esse outro lado que está lá à sombra, trazer ele à tona, né, trazer a consciência sobre essa sombra para que a gente possa equilibrar. Basicamente isso. E aí, se a gente pensa na representação desses dois signos, né, Gêmeos, né, como o próprio nome sugere, está sempre ali ligado à imagem dual, né, de uma dualidade dos gêmeos, né? Então, Gêmeos isso já vai antecipando essa energia, essa atmosfera geminiana de flexibilidade, de abertura, de a gente entender que somos seres duais, que a própria vida é dual, né? E mais do que dual, eu diria, é plural, né? Então, é ter essa possibilidade de encarar a vida entendendo que tudo se ramifica, né? Que a gente pode ter vários interesses, que nós podemos aproveitar muitas oportunidades, a gente consegue enxergar essas várias possibilidades no mundo de a gente se dizer, de a gente se envolver com as pessoas. Fala dessa flexibilização, vamos dizer, né? Nesse sentido para a vida, fala das trocas, fala da comunicação, da interação com as outras pessoas, né? Gêmeos é um signo de ar, então ele preza por essa interação, ele preza pela busca, pela troca com o outro, né? Então, essas faculdades, essas qualidades vão estar sempre muito em pauta, né? Nas relações geminianas, né? E por outro lado, nós temos então o Sagitário, que se a gente pensa na representação, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas o próprio símbolo de Sagitário é um centauro, né? Então notem que parte do corpo dele é animal e parte é humana, né? E é muito bonita a forma como a Cláudia... Olha que legal, nós temos o nosso eixo do conhecimento aqui representado, ó. Aqui, olha só que legal, tia. É geminiana, então temos o outro lado aqui para fazer o contraponto, que vai ser bem legal. Tenho Vênus em Sagitário, Saturno em Sagitário, Urano em Sagitário, fundo do céu em Sagitário, viu, Eveline? Tu achou que não tinha nada a ver esse assunto aqui contigo, tem tudo a ver. Então é isso. Temos aqui uma geminiana, como eu vinha dizendo, para nos ajudar a fazer esse contraponto com as energias sagitarianas, né? E aí eu vinha dizendo, então, que o centauro, né, é formado por essas duas naturezas, né? A parte animal, né, e a parte humana. Isso a gente traduz, né? Cláudia Lisboa, que vai falar. A Cláudia Lisboa vai estar muito na minha fala, porque eu recorro muito a ela, que é uma grande mestre, já falei em outros momentos, né? Então, acho muito bonita, muito poética a forma como ela fala, como ela explica os assuntos. Isso tem tudo a ver com o meu mapa, né? Com as posições que eu já falei. Já Porto, seja bem-vindo ou bem-vinda, não estou vendo muito a foto. Então, isso vai se expressar de que maneira, né? Esse centauro é a gente reconhecer, né?
que temos conhecimentos, acessos a determinadas sabedorias que vêm da ordem do instinto, do impulso, né? Então, essa parte animal sagitariana, de a gente entender que temos uma raiz, né? E essa conexão com a natureza, Sagitário é um signo que fala muito dessa conexão com essa raiz, né? Com essa mãe, natureza, com esses impulsos todos que vêm dessa ordem mais primitiva nossa, mais animal mesmo. E, ao mesmo tempo, vai estar sempre relacionando esse saber, né, com a noção de que temos uma compreensão racional, podemos ter uma compreensão racional, a razão está sempre presente, esse mundo racional, né? Isso é muito bonito. E para além, literalmente disso, por que existe o arco e flecha, né, nessa representação? Porque é um signo que vai também trazer muito essa consciência de que estamos sempre em busca por algo mais, por algo maior. Essa conexão com o divino, né, com o que está para além desse espaço, né, para esse mundo abstrato, para esse mundo subjetivo, que não é palpável muitas vezes para a gente, né? Então, esse arco e flecha, né, que ele aponta para o alto, simboliza também isso. E aí, olha que linda essa alegoria, né, essa analogia, porque fala desses três movimentos que são imprescindíveis para que a gente se entenda, para que a gente se compreenda melhor as relações, né? Entender esse mundo do instinto, esse mundo animal, que somos isso também, entender esse mundo racional, aquilo que a gente consegue codificar dentro de nós e, ao mesmo tempo, é o que não se limita a isso também, é o que vai além, é essa busca incessante, né? Então, é muito bonito. Então, esse conhecimento, aqui meio trancadinha, não sei se para vocês aí, gente, qualquer coisa avisem, tá? Então, esse eixo do conhecimento vai falar dessas polaridades complementares, e aí é importante, né, pegando Gêmeos e Sagitário, a gente entender que um geminiano, por exemplo, né, que tem toda essa capacidade de articular vários conhecimentos, várias informações, flexível, interativo, né, com as pessoas, né, extrovertido, uma série de características aí. Se ele não tiver também o foco, né, sagitariano, ele se dispersa, né? Então, assim, ele perde os seus direcionamentos também. Aí vai acabar rolando uma dificuldade também geminiana se ele não desenvolve o lado sagitariano. E um sagitariano também, por sua vez, que não se desenvolva, né, dentro do que Gêmeos traz, né, que é essa abertura de olhar, essa flexibilidade, poder olhar para os lados e não só num foco muito determinado, ele perde algumas coisas no caminho também, por estar tão focado em certas ideias, em certos projetos, em certos pensamentos. Então, a ideia era que era trazer um tantinho dessa relação que já vai nos ajudando a pensar um pouco mais dessas energias opostas complementares, certo? E agora, então, trazendo pro terreno, assim, do desabafo, né? Que é a hora do nosso desabafo aqui, né? De trazer as características linkadas com alguns exemplos, né? Que eu percebo em mim. Então, aqui eu vou trocar sobre alguns aspectos da minha vida que eu enxergo que o Sagitário tá ali, né? Essa é a ideia. O Roger diz assim, sagitariano raiz, atira a flecha e corre pro horizonte para buscá-lo. Essa imagem tá super presente, tem muito das pessoas que têm forte o Sagitário aí no mapa, né? Então, se vocês se identificam, me avisem pra gente ir trocando essas impressões. Muito do que eu vou falar agora, eu vou falar de luzes, tá? E vou fazer o contraponto com a sombra, certo? Muito do que eu vou trazer aqui, algumas coisas eu não vou trazer detalhes, porque eu já debati em outras lives, né? Qualquer coisa vocês
Vocês que chegaram e se gostarem, acompanhem depois nas outras lives da série, né? Mas muito vai estar relacionado com características aquarianas, pela semelhança que eu já coloquei, mas muito por causa da posição específica do meu mapa, que eu já expliquei aqui também. Então, que o regente do meu signo, que é Aquário, está em Sagitário, então por isso essa complementaridade também. E muito também vai ter relação com o próprio Áries, né? Porque, de acordo com uma das astrólogas, né, com quem eu fiz o meu mapa da última vez, falou que tem um lindo trígono de Sagitário ali acontecendo, né, com a minha lua em Áries, né? Então, claro, e Áries e Sagitário são 2 signos de fogo, então eles já naturalmente se complementam, mas há um aspecto aí bem favorável entre os dois. Então, só para dizer que muito do que vai rolar aqui também tem disposição em outros momentos, né? Em termos de coisas que eu já contei, que eu já falei. Então, um dos aspectos, uma das características bastante fortes, me avisem aí se identificarem, é a liderança, né, e a autonomia, né? Então, como eu falei, tá no meu meio do céu. Então, obviamente, claro que eu percebo muito nas minhas relações de trabalho profissional, né, nos estudos, que são esferas que falam de Sagitário, né, essas características. Vou ter muito forte isso. Então, sempre eu acabo numa posição realmente de liderança, mesmo quando eu não viso isso. É algo que acontece muito naturalmente. Me falem como é para vocês, como é que vocês lidam com essas situações, mas para mim é bem forte isso em tudo que eu faço, né? Um pequeno exemplo que eu dou, assim, por exemplo, até em aulas, né? Vou assistir alguma aula, eu, para mim, estou fazendo uma segunda graduação, né? Sou doutora em letras, para quem não me conhece, e embarquei numa outra graduação, né? Como eu disse, em dança. E isso é super sagitariano, aliás, né? Que já vou falar sobre isso, a busca, né, por esse conhecimento, justamente, e tá ligado, o Sagitário está ligado também, antecipando outra característica junto dessa, né? Tá ligado ao ensino superior, né? Aos conhecimentos mais profundos, né? Então, Gêmeos vai falar do conhecimento também, mas são conhecimentos que atribuem geralmente, né, a cursos livres, cursos de curta duração, vamos dizer, né? Justamente por essa praticidade geminiana, essa flexibilidade que ele tem para buscar várias coisas, né? Então, vários interesses, de articular vários interesses aí. E o Sagitário, como é muito esse foco, esse olhar muito dirigido para algo, faz sentido, então, né? Essa ordem mais dos ensinos superiores, que eu não estou querendo colocar que é melhor ou pior, não é nesse sentido de hierarquia, é no sentido de aprofundar aqueles conhecimentos que a gente precisa aprofundar para acessar, né? Então, o Sagitário vai falar disso. Então, essa característica de estar numa segunda graduação aí, depois de tudo que eu já passei, né? E seguidamente eu tô me vendo pensando em fazer um outro curso. Comecei a fazer um outro curso também, que é na área de terapia, né? Então, de terapia reencarnacionista. Então, notem, né, como isso está presente, né? Essa busca por conhecimento, o ensino, né? Esse ensino superior, o conhecimento denso, mais profundo acerca de algo. Aqui eu tô dando um exemplo da minha vida que é bastante comum, né, de ter me dedicado à carreira acadêmica, de ter, né, feito ali mestrado, doutorado e não parar por aí, né? Parece que a gente está sempre querendo algo. Isso é a energia sagitariana, de estar sempre buscando, né? Então, notem, a gente aponta o foco lá, mas ele está sempre nessa busca incessante, né? Então, dessa expansão de conhecimento, né? Que é outra característica. Eu tô unindo aqui, tá? Todas essas potências, né? A expansão, essa abertura de horizontes que Sagitariano busca muito, né? Não se acomodar, não se acomoda, então tá sempre buscando por algo novo
E aí, como eu tenho meu Urano, né, que o Urano fala disso, né, da inovação, né, desse não se acomodar justamente, ter um signo de fogo como Sagitário ali, vai potencializar isso, né? Então, notem, é como a gente vai atiçar aquele fogo ali, né? Então, no meu caso, isso é bastante forte. E isso se manifesta assim. Eu sou uma pessoa que não paro nunca. Eu tô sempre buscando algo, tô sempre buscando essa interação com conhecimento. Essa é uma característica. E dentro desse universo, né, existe, como eu falei, a liderança, a autonomia, né? No caso do meu mapa, eu acabei descobrindo, por falar justamente com astrólogos ali quando eu fiz, que todas as minhas casas relacionadas a trabalho estão em posições de signos de fogo. E é uma escadinha, é na ordem, né? Então eu tenho na casa 2 eu tenho o Áries, e é na sequência, eu tenho o Áries. Na casa 6 eu tenho o Leão, e na casa 10, né, que a gente está falando, meio do céu, o Sagitário. Então, foi uma das coisas que a astróloga Luciana Munira me disse. Líder, você é líder, não tem nem como fugir disso, né? Então, e às vezes a gente quer fugir, né? Às vezes, se a gente não cuida, a gente quer fugir, mas aí se a gente quer fugir, a gente está se debatendo com o nosso mapa, né? O universo está dizendo, ó, essa energia é tua, tu precisa reconhecer ela e lidar bem com essa energia. E como é que a gente lida com isso muitas vezes, né? Deixo essa questão aí para vocês, como é que vocês lidam com essa liderança, né? Com essa energia aí na vida de vocês. Então, eu noto, eu não tenho dificuldade de, assim, não é de assumir, como eu disse, isso vem, é algo bem que eu sinto que é uma energia que flui. Às vezes, como eu vinha falando, comecei falando, né? Mesmo numa situação que às vezes é de desvantagem, né? Eu ia dar o exemplo de uma aula, né? Eu cheguei numa aula depois de todo mundo, né? Às vezes era recorrente, porque eu me inscrevi em alguns cursos e como aluna ouvinte, pelo interesse, né? Então eu não era parte propriamente daquela turma, já era uma turma que convivia um ano junto, por exemplo, e eu cheguei ali, caí de paraquedas, e muitas vezes ali era dada alguma orientação, né, para aquela turma, para os colegas, para fazer algo, e tava todo mundo ali, né, assim, meio receoso, meio tímido, e eu chego e geralmente eu sou a que tomo a frente, que tomo as iniciativas para as coisas acontecerem, para as coisas começarem a fluir a partir daí. Aí quebra aquele gelo, mas eu noto assim, mesmo quando não tá um cenário vantajoso assim para mim, propício para aquilo acontecer, aquilo acaba acontecendo. Né? Então, e aí geralmente eu tomo a iniciativa e acredito que muito é por isso, essa complementaridade do Áries também no meu mapa, que é bem forte. Não sei para vocês aí. Então, essas são algumas características que eu agrupei aqui e que super vinculo muito com a forma de eu me relacionar com as pessoas, né? E que está super ligada às questões do trabalho, da carreira, do estudo, né? Deixa eu ver aqui os comentários, só para não perder. Situações de liderança aparecem, até desempenho, acho que é isso, né? Mas sinto mais tranquilo quando estou sendo liderado como um braço direito. Interessante. Aí deve ser também outras posições que tu tem no teu mapa, teu próprio Virgem também, né, Gilmar? Essa expansão de conhecimento é muito forte em mim, sim. Uma pessoa que tem muito Sagitário no mapa, muito dificilmente, né, ela não vai se sentir tocada por essas questões de busca por conhecimento, né? Então, está muito ligado, né, a esse signo. Outra coisa que eu falei foi o foco, a segurança, que eu vou explorar agora, né, mais essa característica. Justamente falei dela, mas vou trazer agora um exemplo, né? O foco, a determinação, né, a convicção, né? Geralmente são pessoas bem convictas daquilo que querem, né? Então, por isso
essa determinação toda, essa segurança que às vezes até assusta as outras pessoas, né? A forma como a gente se posiciona, né? E aí pode ser em relação às amizades, pode ser no trabalho, seja em que área for. Aí por isso que eu digo, olhem lá no mapa de vocês onde está Sagitário, que é ali naquela casa que vai estar, essa energia sagitariana vai estar sendo colocada com mais ênfase. Talvez eu vá falando coisas aqui em relação ao trabalho que vocês não sejam também assim necessariamente no trabalho, mas daqui a pouco vocês são assim no amor, na relação afetiva, vocês são assim com os amigos. Vocês entendem? Então essa é a vibe que a gente tem que buscar para se entender melhor. E, bom, esses aspectos da segurança, do foco, da convicção, tá muito ligado à defesa também, né? O sagitariano, por ter forte essas convicções, né? Esse senso de justiça, assim como eu falei lá em Aquário, né? Também é bem forte aqui. Então, já falei disso lá. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês em relação a isso, quando eu penso a defesa, as convicções, né, e de ter esse posicionamento muito direto, muito claro em relação a alguma coisa, e isso às vezes ou assustar, ou, né, aí pode gerar as mais variadas sensações nas outras pessoas, impressões, né. Mas uma coisa que me ocorreu de fazer o link aqui é como eu tenho, já falei disso, dessa relação com a justiça, né? Com a área do direito, assim, é impressionante como na minha vida vira e mexe essa área, parece que aparece até de forma mais explícita mesmo, né? Eu trabalho, por exemplo, com revisão, com linguagem, claro, né? E obviamente o direito também está ligado a isso, né? Mas como aparecem trabalhos para mim relacionados também a essa área, né? Então, muitas vezes até minha mãe falava, meus colegas, assim, quem me conhecia, me conhece mais, né? Eu, no segundo grau, para dar um exemplo bem remoto, né? Quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, tive a oportunidade de ter algumas disciplinas de filosofia nossa, eu amava porque eu era muito questionadora e aí os professores faziam jogos, né, como se a gente estivesse num tribunal e a gente precisava defender as ideias e todo mundo sempre achou que eu ia fazer direito, né, justamente por isso, né. Por ter muito forte, então meu grupo sempre ganhava, né? Eu era sempre a líder dos debates, né? Então rolava essa coisa muito forte, assim, né? Só que, claro, a gente vai vendo que podemos mobilizar essa energia da comunicação, da convicção, da clareza, de uma desenvoltura nesse sentido, né? Para defender os nossos valores em várias áreas, não só na área do direito explicitamente falando, né? Então, eu noto que isso sempre se manifestou muito, assim, na minha vida, na forma como eu me relaciono mesmo, assim, através da comunicação, isso é bastante forte. E aí, se a gente pensa naquele eixo, né, dos gêmeos, tá bem, nesse sentido, eu acho que tá bem aspectado aí, né, tá funcionando legal, porque é a energia sagitariana que precisa ser reverberada, né? A gente precisa deixar isso fluido, isso precisa passar através da comunicação, não pode ficar retido em nós, né? Que aí já é um aspecto de sombra do Sagitário, que eu vou falar depois. Né? Então, isso se revela na minha vida, já trouxe um exemplo, mas o simples fato também, né? A busca também por fazer o mestrado, o próprio doutorado e algumas iniciativas que eu tive em termos de defesa dos meus interesses foram muito fortes nesse caminho. Né? Eu acabo também estudando fora, né? Eu concluí meu doutorado na França, né? Fiquei 6 meses lá para concluir os estudos, então isso está muito ligado à energia sagitariana das viagens, né? Vou falar mais sobre isso. Mas aqui para pegar esse enfoque, né, teve situações em que eu precisei realmente defender os meus interesses, né? Se eu deixasse assim também tudo muito fluido, tudo muito flexível e vamos ver no que dá, eu não teria conseguido, né, fazer metade das coisas que eu consegui fazer, metade das conquistas que eu tive, eu não teria se eu não tivesse essa capacidade, né, de liderança, essa autonomia,
de poder defender realmente, né, os meus valores ali, o que eu queria fazer, né, de dar voz para isso, né? E muitas vezes eu precisei confrontar com pessoas, né? Então a gente precisa se posicionar dessa forma. Então aqui, claro, eu estou trazendo como um exemplo luz, né? Quando essa energia está bem, isso vem como algo muito bom, porque é o que vai nos possibilitar conquistar outros lugares, outros espaços, né? Outras posições, que são aquelas que a gente quer pra gente, né? Então é uma energia muito linda, né? Quando ela está bem aspectada, quando a gente está em equilíbrio, né? As viagens, como eu vinha dizendo, são uma energia sagitariana muito forte. Não sei para vocês aí, mas geralmente falam de Sagitário, tá sempre com as malas prontas, né? É um pouco esse sentimento aventureiro do sagitariano, né? É um signo de fogo, então os signos de fogo, né? Áries, Leão, Sagitário, vão ter muito, principalmente se a gente tem forte no mapa, né? A gente vai sentir isso de que forma? Essa falta de, muitas vezes, desse senso que nos prende a algum lugar, né? A vontade da expansão, ela é tanta, né? Da comunhão com algo maior, que a gente está sempre buscando, que a gente quer muito sempre estreitar laços com pessoas de culturas diferentes, de lugares diferentes, aprender coisas novas, né? Sair justamente do que eu vinha falando, né, da zona de conforto, né, e que é coisa melhor do que isso, né, da gente se experimentar em territórios diferentes do que a gente sair do lugar onde a gente nasceu, né, originalmente, a gente conhecer outras formas de viver, de se relacionar, né, então as viagens sempre são muito atrativas para quem tem Sagitário forte no mapa, né? Então a gente não sabe dessas posições, mas a gente adora viajar, né? Ah, nossa, eu adoro pegar minha mochila e sair sem rumo, sem planejar. Isso é totalmente sagitariano, né? Então tem gente que fala o bicho solto, né? Sagitário é o bicho solto, ele não quer as represálias. Nesse sentido, ele combina muito com o Aquário nesse sentido. Os dois se complementam, porque são muito aventureiros, são extrovertidos, geralmente aquele tipo de pessoa que tu vai convidar para fazer alguma coisa, ele vai topar, ele vai ir, ele vai se jogar, sabe? Ele não tem muito essas barreiras que a gente coloca, essas cerquinhas, né? Então ele vai procurar realmente, literalmente viajar, né? Então, Dani, ascendente, que bom te ver aqui, Dani. Então, a gente tá falando dessa energia, né? Sagitariana, bicho solto, né? Liberdade, né? Então, Sagitário e Aquário são muito afins nesse sentido, né? E eu tenho muito isso. Eu não tenho, trazendo então um exemplo da minha vida e de como eu me percebo, de como eu me sinto. Até já comentei isso com várias pessoas que são próximas de mim. Parece que às vezes eu não tenho um senso até de pertença, eu não me... Se chegar uma pessoa hoje aqui para mim, Marícia, olha, eu topa morar um tempo fora daqui, seja em que país for, né? Muito provavelmente eu vou me sentir tentada a dizer que sim, eu não vou prestar atenção, mas aqui é o meu país, eu tenho a minha família. Não que eu não leve, obviamente, em consideração essas questões, mas eu não tenho essa marra. Tem muita gente, por exemplo, quando eu viajei, quando eu estudei fora e tive contato com brasileiros lá, brasileiras e outras pessoas de outros lugares, muitas vezes eu sentia isso, assim, que tinha aquele senso de pertença ao seu lugar, né? Que só estavam, às vezes, fora porque tinham que estar, né? Ou estavam estudando, ou estavam ali a trabalho. Obviamente, saudade, a gente sente, tudo é normal, né? A gente sempre quer para um colo das pessoas que a gente ama, mas não é um impeditivo para mim. Então, nesse sentido, eu me sinto realmente bem livre, assim. Eu não tenho essas amarras, assim. Eu aceito muito facilmente, né? E mesmo quando isso vem assim de forma abrupta, vem rápido, eu não tenho dificuldade, eu acho, talvez por isso, pela posição do Urano que a gente estava falando, né? Então, como a gente lida com as mudanças, eu nesse sentido lido bem, né? Nesse aspecto, eu acho que muito é o Sagitário que me traz
essa possibilidade de me articular bem com isso, né? E sou muito ligada a assim, não é só lidar bem com sair, eu busco sair. É uma coisa assim que eu preciso sair, né? É algo que me oxigena, né? E é algo que tá dentro das coisas que eu intento para mim, né? Em si é um propósito, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Sair, né? Viver em outros lugares que possam me trazer coisas diferentes, relações diferentes. Então, isso sempre me atraiu muito. E já falei aqui também outras vezes, né? Era na live sobre espiritismo e mediunidade até. E aí tem as conexões, né, que a gente tem espirituais, às vezes, com outros lugares, né, com outras terras, né, com outros idiomas, né. Eu tenho uma relação muito forte com a França, né, e estar lá mexeu muito comigo, né. Então, e no meu mapa, quando eu fiz, né, e a Luciana Munir, a astróloga, fez a leitura, e ela olha como fecha, gente. Tava lá a viagem. Na época que eu fiz, tava lá uma viagem, né, prevista, e tá lá no meu mapa essa recorrência, né, essa não vai ser estranho se tu fizer a tua vida fora daqui, fora do teu lugar, né, de origem, de onde tu nasceu, tá ali, teu mapa fala disso, né, então vejam como bate, né, como essa leitura procede, né, para mim super fez sentido, assim, então essa é uma outra característica que eu queria trazer, né. Já falei sobre a questão da pesquisa, né? Então, linkei ali junto com os estudos superiores. Muito forte a questão do ensino, né? De orientar. Isso foi uma outra coisa muito forte sempre na minha vida. Embora eu já tenha falado de estudo, agora eu estou falando da questão do professorar, né? Do orientar, de ser uma pessoa que ocupa essa posição de orientador, de orientadora, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou dar um exemplo até da minha infância, né? A minha mãe é professora, né? Não sei se ela está aqui ainda, mas ela é pedagoga, né? E me marcou muito, né? Uma situação, ela era professora, eu ia junto para a escola quando era pequena, né? Com ela, né? E muitas vezes ela deixava eu tomando conta da turma, né? E às vezes assim com ela os alunos muitas vezes eram super permissivos, assim, né? Se passavam ali na algazarra, né? E quando eu assumia, quando a minha mãe voltava, a turma estava toda equilibrada trabalhando, né? E ela olhava assim, o que que tu fez? Né? Então, isso é uma característica bem forte. Eu tinha o quê? 10 anos, né? Então, isso já acontecia ali. E quando a gente ia para casa e ela levava os trabalhos para casa, né? Eu ajudava, né? Ali na organização das coisas, nas tarefas, né? O que eu podia, né? E aí, em dado momento, eu também, nessas de ajudar, de estar ali envolvida com ela, com os trabalhos dos alunos, um dia ela ficou me olhando e disse assim, eu não queria, mas tu leva jeito, né? Foi algo que ela falou. Gente, só um pouquinho. Acho que tá tudo bem. Avisem se vocês estão me ouvindo bem aí. Então, foi algo assim que ela sinalizou lá, ainda na minha infância, e isso nos marcou bastante, né? Porque realmente eu era pequena e já mostrava assim uma inclinação, né, vamos dizer, para essa área. E pelo fato de ela ser professora, esse caminho acabou sendo bastante influenciado também, né, para que eu acabasse buscando também essa vertente, né. Então eu era pequena, eu acompanhava já ela nas vanguardas pedagógicas, né, com a Esther Grossi. Então várias assim, eu fazia parte dessa caminhada junto, né? E aí depois claro, eu opto pelo caminho das letras ou mesmo da dança, mas a licenciatura, né? Então eu sempre, desde muito cedo, né, brincava com a Dani, né? Inclusive de ser professora, a gente riscava nos armários, né? Pegava giz e brincava de dar aula, né? Desde aquela época, né? Da primeira infância, assim. Então isso sempre estava bem forte, né? Nas minhas relações, né? Essa coisa do ensinar,
né? E se tornou uma realidade depois no meu campo profissional, eu trilho justamente sempre esses caminhos ligados à licenciatura, né? Seja na área de letras ou na área de dança, ou até mesmo nas minhas relações, né, com os meus amigos, assim, sempre parece que me vem nessa posição como alguém que vai orientar também, né? Ou que ajuda, que acaba ajudando nesse processo de orientação, né? De ser alguém que pode dar um conselho. E aí trago as características sagitarianas, que outras são a sinceridade, a franqueza, né? Então são signos que, geralmente os signos de fogo, né, gente, que vão trazer, que são Áries, Leão e Sagitário, como eu disse, são signos que vão falar desse lugar da sinceridade extrema, né? Obviamente não é só a astrologia que vai falar disso, isso não significa que todas as pessoas que são no signo de fogo vão ser 100% leais e sinceras, né? Tem que ver todo o mapa, mas para mim isso é bastante forte em virtude dos posicionamentos, né? Então eu tenho muito a energia do fogo ali, então eu acabo, né, isso acaba aparecendo bastante, né, no meu mapa, na minha relação, e sempre busco, né, em relação a mim, desculpa, eu sempre busco essa franqueza, essa sinceridade, né? Então, na luz, que é o que a gente está falando, Ana Ziza, seja bem-vinda. Então, quando na luz, obviamente, a gente ser franco, a gente ser sincero é muito bom. Aí vai dizer assim, ah, tá, mas tem lado ruim, lado negativo, né? Um aspecto negativo em ser sincero. Não que a sinceridade seja o problema, mas a forma pode ser, né? Vocês já viram como tem vezes que a gente está de fora de uma situação, já falei sobre isso também, né? Em virtude do aquário e das luzes e sombras do aquário, né? Como às vezes a gente tem acessos, muitas vezes, a sabedorias interessantes, né, quando a gente está falando com um amigo, com uma amiga, com alguém da família, porque a gente está de fora muitas vezes, então a gente consegue ver melhor alguns processos que às vezes a pessoa que está ali inserida não consegue, mas o quanto se a gente também não cuida, né, como a gente vai falar o momento, para quem, não leva tudo isso em consideração, isso pode se tornar um aspecto que não é legal, né? Isso, num piscar de olhos, numa fração de segundo, aquilo que era potência vira uma extrema fragilidade, né? Então, por quê? Porque a gente pode descambar para o outro lado, a gente pode ser extremamente ríspido, extremamente agressivo na forma de colocar o pensamento, né? E Sagitário vai estar às voltas aí dessas questões, né? Justamente porque se a gente falou que é um signo muito sincero, que toma atitude, que tem essa questão da liderança, esse lado sombra, né? A gente vai precisar estar sempre muito alerta aí com essa forma, né? A forma como a gente mobiliza esse conhecimento, como a gente troca com as pessoas, né? Então, mas depois a gente vai entrar mais nessas questões todas. Outra característica bastante forte também, além dessa busca, né, por conhecimento, e junto disso, né, tá ligado a isso, mas fora do campo propriamente acadêmico, que a gente vinha falando também, é a questão da religiosidade, né? Então, quando a gente tem forte isso no mapa, é aquilo, né? Aquela busca pelo além, né? Pelos conhecimentos que vão nos possibilitar sair do raso aqui, né? Dessa superficialidade. A gente vai poder acessar esses conhecimentos mais profundos. E geralmente a casa 9, que é a casa que está associada a Sagitário, vai falar justamente disso. É o quê? Das viagens, como eu vinha falando, do ensino, né? É o signo dos grandes mestres, né? Dos gurus, né? E obviamente a religião, né? Não só a religião, mas eu falo a conexão com a espiritualidade sempre vai estar ali muito em pauta nas questões sagitarianas, né? Então vai ter essa busca. Então as peregrinações, né, no canal Uma Universidade, quem conhece, né, depois eu vou confirmar o vídeo de quem eu vi, eu deixo nas referências, vai falar isso, né, o Sagitário está ligado a esses caminhos, né, que a gente, espirituais, por exemplo, que a gente busca, então as peregrinações espirituais, né,
o caminho de Santiago de Compostela, né? Então é algo que já nos dá uma referência mais imagética para isso, né? E quando isso está na nossa luz, que ótimo, né? Porque aí nós temos justamente esse apreço em não desconsiderar esse olhar para além, né, do que está aqui, do físico, né? Que a gente sempre sabe que tem esse conhecimento para além daquilo que a gente conhece, do que está estabelecido, e poder buscar isso é fantástico, né? Isso nos leva para um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, de explorar melhores versões da gente de uma forma fantástica. Só que quando na sombra também pode virar uma camisa de força aí vai se revelar outros traços, né? O fanatismo, por exemplo, né? Então, mas ligado à luz, o que eu posso dizer aqui, né? Já que a gente está falando da luz aqui, são pessoas que vestem a camisa, né? Então, eu me considero muito uma pessoa que veste a camisa, tem essa empolgação sagitariana, né? Que é outra característica. Sagitário é muito entusiasta, né? É muito empolgado com as coisas. Então, quando a gente escolhe algo, né? Que a gente elege algo, uma proposta, um projeto, que a gente acredita naquilo, nossa, a gente vive aquilo intensamente, né? Então, a gente vai certo naquilo, né? Então, muitas vezes a gente precisa cuidar, a depender do que a gente está mobilizando, aonde a gente está embarcando, né? A gente precisa ver se não estamos indo com uma fé cega, assim, sem questionar, que aí é uma pontinha da sombra sagitariana, né? Quando não está bem alinhado, né? Quando a gente precisa ter aquele critério e o critério não vem, né? A gente pode estar embarcando em algo que a gente não se dá conta que está indo muito assim, ó, a ferro e fogo, né? E sem questionar nada, né? Então a gente está simplesmente ali naquela, como, né? Pode ter uma viseira aqui, aí nota os dois eixos, né? Os gêmeos olha para o lado, mobiliza, né? É movimento, é flexibilidade. O Sagitário, se a gente está ali muito focado numa coisa, aquela ideia, né? Então notem como, de novo, de uma super sabedoria, né? De uma super característica aí que nos ajuda a movimentar. A gente pode até ir na contramão do que é aquele nosso propósito, né? De vida, né? Então isso é interessante para a gente pensar. Deixa eu ver que a Eveline falou. Não, o Roger, Sagitarianos tem muita fé, sim, essa questão da fé, da religião, da conexão espiritual, tudo isso. E outro exemplo aqui disso é o próprio canal, né, que eu monto para a gente falar justamente sobre esses aspectos, né. Então é outro grande exemplo que eu posso, que já fala por si só, entre aspas aqui, né, nesse sentido, né. Um espaço, criar um espaço para a gente falar sobre a nossa conexão espiritual, né, sobre esse lado, e sempre entendendo não as coisas como verdades absolutas, como dicotômicas, né, mas nesse sentido de troca, né. Com isso, com esse canal, eu estou exercitando o meu gêmeos, né, que é essa flexibilidade, que é ouvir o outro, né, desenvolver essa também, de certa forma, desse ponto de vista, uma diplomacia aí, né, saber equilibrar essa energia, né, e não ter um foco apenas, né, de uma pessoa, de um guru ao qual eu vou seguir, né, e nem me considerar o guru também, né, alguém, né, que as pessoas têm que seguir o que eu falo e não questionar nada, por exemplo, né, não, é uma troca, né. Eveline, o que significa quando no mapa não aparece a casa? Não, a casa 9 em si, ela sempre vai estar lá. Tá? O que pode acontecer, de repente, não ter nenhum signo específico ali naquela casa, mas isso não significa que as energias não estejam ali. Depois a gente conversa sobre isso, Eveline. De repente até faço uma live também falando sobre isso, um videozinho curto também. Depois a gente troca mais a esse respeito, tá? Mas na casa 9, ela tá sempre lá, tá? No mapa de todo mundo, né? A questão também, quantas vezes, né, quem já conhece mais astrologia,
vai linkar, né, as pessoas de fazer o link, né, de Sagitário com pessoas otimistas, né? Pessoas otimistas, alegres, né, extrovertidas, com um senso de humor absurdo, né? Então isso é uma característica muito forte sagitariana, né? Essa leveza, né? E quando na luz é isso, é tudo de bom, né? Alegria, leveza, é otimismo, ver o lado bom da vida, o lado bom das coisas, né? Isso é uma energia fantástica. O mundo está precisando muito dessa energia, né? Sagitariana. E no meu caso, sabe que eu estava até comentando, eu não me considero uma pessoa assim muito. Eu não acho que as pessoas têm uma visão minha, a priori, assim, de uma pessoa alegre, às vezes extrovertida. Quando elas vão me conhecer mais, de modo mais íntimo, acho que sim, mas à primeira vista, não. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E acho que também tem muito disso, porque onde o meu Urano, meu Sagitário aparece é Urano, e ele está na casa 10 também. E essa casa 10 é a casa de Capricórnio, que é um signo de terra. Então eu acho que mesmo nos momentos assim que eu também sou uma pessoa, me considero uma pessoa alegre, também não me acho uma pessoa negativa, sabe? Não, mas aí tem aquela questão de ser realista ou ser negativo, né? Então tem essas questões, mas eu acho que sim, é que mesmo nos momentos em que eu tô mais assim, indo naquele estereótipo mais da pessoa alegre, quando a gente pensa em pessoa alegre, né? Parece que eu sempre trago uma pontinha de seriedade junto. Eu nunca tô totalmente desatrelada de um senso de responsabilidade, parece. Eu acho que isso que o que traz é o Capricórnio, né? Então, assim, por exemplo, o Roger é sagitariano. Nesse sentido, ele é muito mais sagitariano que eu, né? Porque o Roger, assim, é super risonho, extrovertido. Eu não tenho tanto essa extroversão, assim, na fisionomia, até, vamos dizer assim, né? Ele já é mais brincalhão, mais extrovertido. Eu acho mais extrovertido que eu nesse sentido, né? E aí eu fui pensar assim, tá, mas de que maneira então essa alegria, esse entusiasmo vem, né? Vem muito, assim, porque vem na minha empolgação com as coisas, né? Eu acho que isso sim, isso eu consigo localizar super. Eu falo com paixão, né? Assim, quando eu converso sobre alguma coisa, eu tenho muita paixão e entusiasmo em falar sobre isso, né? Eu acho que aparece aí. E para além disso, já aconteceu, todos nós temos situações na nossa vida bastante pesadas, muitas vezes densas, que envolvem até traumas, né? Situações assim, bloqueios que a gente tem mais sérios assim na vida, né? De situações que nos marcaram muito. E eu sinto que eu sempre busquei superar isso. Sabe aquela coisa da gente sublimar, da gente ter vivenciado coisas que nos afetaram demais e ao mesmo tempo a gente não usar isso para se justificar, né? Porque tem muita gente que acaba por querer, claro, né, gente, mas muitas vezes a gente sofre determinadas situações, impactos na nossa vida que isso nos faz dar aquela boa cambalhada, né? E aí a gente precisa, depois que passa, ou mesmo durante o processo, né? A gente precisa sempre revisitar isso e procurar sair, né? A gente precisa desatrelar desse negativo, desse denso, porque também se aconteceu na nossa vida, não a gente olhando por um lado determinista, mas não tá ali por acaso também. Aquilo vem, aquela situação densa, mais negativa, vem para ajudar a gente a lidar melhor com a gente mesmo, né? Em primeiro lugar. Então é olhar para isso e buscar sublimar. E eu vivenciei também muitas coisas que foram dessa ordem. E eu acho que se eu não tivesse, né, de certa forma, esse otimismo sagitariano, essa força, né, de a gente confrontar, não, mas peraí, foi muito ruim, mas olha, graças a isso, olha como eu sou hoje, olha o que eu conquistei, olha o que eu pude fazer a partir disso também, olha como eu me transformei, olha como eu mudei, né, e para melhor, né? Então, assim,
isso me fez mais forte, né? Passar por isso me fez mais forte. Isso é um exemplo também, a meu ver, né? Dessa superação que está ligada a Capricórnio, mas está muito ligada também a Sagitário, né? Uma pessoa que pensa só negativamente em se entrega para isso, cede para essas energias, né? Se enfraquece, né? A pessoa que consegue reunir toda essa força para superação, né, para transcender essas questões negativas, densas, tem muita força, tem muito otimismo, né? Tem esse olhar para a vida, esse olhar bondoso, né, diante da vida também, que a vida ela é boa, né? Mesmo diante das dificuldades todas, aquilo tudo está servindo a um propósito maior que é nos fortalecer, né? Então, essa eu acho que é uma outra característica e um outro exemplo que pode figurar aqui, né? Junto com isso, eu falei do entusiasmo, né? A jovialidade, né? O senso esportivo, né? No site, lá no canal da uma universidade também, eles falam lá sobre Sagitário e falam dessa característica também, né? De ser um signo de pessoas que têm forte no mapa Sagitário, serem pessoas que precisam buscar o movimento recorrentemente, né? Então, esse trabalho com o corpo, né? Essa ativação corporal aí é bastante importante. E qual é o exemplo que eu posso dar? Bom, eu trabalho com dança, né? Eu busquei sempre esse caminho, né? Sempre estive muito relacionada aí com os caminhos que me fazem pensar meu corpo e a minha relação com ele, e sempre gostando muito de estar em movimento, né? Eu já falei em outras vezes por outras características de outras posições, né? O quanto para mim, né, o estar em movimento, explicitamente falando, é importante, né? Todas as vezes em que eu me sinto melhor comigo mesma é quando eu me sinto em movimento. Quando eu sinto que aquilo tá parado, que eu, né, que eu não tô me movimentando aí literalmente, né? Pode ser movimento das situações da vida mesmo, eu busco por esse movimento, mas também está muito ligada a aspecto sensorial mesmo, do corpo, né? De mexer, de movimentar o corpo, né? E aí o exemplo explícito que eu posso dar também é a dança, né? Então, além do movimento das ideias, com tudo que eu já, com os projetos, com as coisas que eu faço, que vocês vêm acompanhando, quem tem acompanhado, tem essa questão, né, com a dança também. Sempre gostei também de esportes, de correr, de estar na rua, já falei sobre isso. Então, isso é muito sagitariano, né? Essa oxigenação, né? Essa busca por esse oxigênio, né? De essa dinamicidade, né? Um signo que fala de agilidade, de dinamicidade, de iniciativa, né? De coragem, né? Então, desses impulsos, né? Lembra que a gente estava falando no início do impulso do instinto animal, né? Então, é isso, a gente não perder essa essência, essa natureza, né? Essa conexão. Já falei sobre a sinceridade, as amizades, falei, né? Então, isso é bastante forte. E um outro aspecto ligado a essa exaltação que a gente falou, da questão da religiosidade também, de conexão espiritual, geralmente falam do exagero, né? Que o sagitariano, as sagitarianas são exagerados, né? Tem essa característica, mas pensando no lado, eu estava refletindo sobre isso, né? O que seria o exagero na luz, né? O que seria essa característica? Eu acho que vem desse lugar da exaltação, como eu já vi lá na universidade eles falando, mas a exaltação, acho que quando a gente consegue justamente essa amplitude do olhar, né? Quando a gente consegue ver as coisas também de fora e perceber a grandeza das situações e das relações, né? Por exemplo, um senso de gratidão, né? A gente agradecer pelas coisas que a gente tem, né? Às vezes são coisas que a gente não pensa, né? No nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente vive hoje numa pandemia e muitas vezes a gente reclama, poxa, não tô podendo sair, eu não tô podendo estar na casa de um amigo, de uma amiga. Obviamente essa situação é bem desconfortante, é muito caótica, envolve muitos sentimentos, não é
a situação ideal, né? Que pena que estamos aí nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui, né? Por exemplo, nós que estamos aqui agora, estamos abaixo aqui de um teto, né? Isso significa que temos um lar, a gente está podendo se comunicar aqui através da tecnologia, né? Então, todos que estão aqui nesse momento, por exemplo, têm um celular, um computador que podem acessar e a gente pode conversar, né? Então, esse senso de gratidão, né? A gente poder ser grato pelas pequenas, grandes coisas, né, que nos cercam, né? Então a gente ter daqui a pouco luz elétrica em casa, quanta gente não tem nem isso, né? Não tem casa, não tem lar, não tem comida, e a gente tem tudo isso, né? Então eu acho que o sagitariano tem coisas comportamentos muito sublimes que aparecem e que eu tô ligando aqui a exagero nesse sentido, né? Porque parece que é algo que ele pode, assim... Aí vem a filosofia, né? Sagitarianos e sagitarianas são muito ligados à filosofia, né? São signos dos grandes filósofos, né? Dos grandes mestres. Então, a gente pode ver uma coisinha ali super pequena, vamos dizer, e fazer disso algo muito grandioso, né? E perceber toda essa riqueza. E quando a gente vibra na luz, né? Isso para mim ressoa dessa maneira. Obviamente, quando a gente está exagerando desnecessariamente, né? Que vem outras recepções, outras formas de a gente encarar. Certo, gente? Deixa eu ver só a questão do tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Só para listar, assim, fui falando, em alguns aspectos eu já fui falando junto da sombra, mas só para a gente sistematizar, assim, como modo de sinalização, assim, e de finalização da nossa live, falando das sombras, né? Eu listei aqui o chamado deboísmo, né? Quem de vocês aí já escutou, né? O deboísmo é aquilo. Se por um lado a gente tinha lá na luz essa leveza, o otimismo, né? A gente poder ficar tranquilo, ver o aspecto suave das situações, né? Das relações. Por outro lado, quando o Sagitário não está bem equilibrado, né? Essa leveza, né? Esse olhar otimista pode virar algo, às vezes, até inconsequente, né? Pode virar, ou se a gente acabar sendo aquelas pessoas que parece que não conseguem falar sério, por exemplo, né? Estão diante de um assunto ali e não conseguem, né, mobilizar aquilo se a situação não tiver sempre naquela aura de humor, né? De um deboche, né? Pode virar até um deboche em certas situações, em certos contextos, né? Se a gente não cuida, dá a impressão para as pessoas que não é uma pessoa séria, né? Que não está levando o assunto a sério, né? Então, ou ter uma extrema dificuldade também, às vezes, de lidar com questões mais sérias, mais práticas, com esse olhar mais, às vezes, realista sobre a vida, com coisas mais burocráticas, por exemplo, né? Isso também acaba rolando, né? Quando não estamos equilibrados, né? Então, esse deboísmo, é isso, essa postura muito leve que pode se tornar leviana, né? Se a gente não olha para isso, né? De que forma a gente está movimentando? Será que a gente está sendo leve, de fato, otimista, olhando de modo positivo para as relações, ou a gente está pecando ali, tá colocando uma dose a mais ali e a gente está descambando para outro lado, né? De uma superficialidade, né? Então é bom estar atento para essas relações. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu sinalizei como fogo de palha, né, que eu acho que é interessante de colocar, que no meu caso eu sempre tive que lidar muito com isso, porque Sagitário, né, na sombra, né, tem uma ansiedade muito destrutiva também, né? E como eu tenho o Áries e o Aquário, que já são signos também bem
impulsivos e né, nessa coisa da agilidade e da ansiedade mesmo, né, isso aí potencializa, né? De que maneira isso pode, né, na minha vida ressoou, né? Por exemplo, momentos em que eu tenho algum projeto, alguma ideia super bacana para movimentar e aí daqui a pouco, sei lá, eu boto no ar, a depender do resultado que eu tenha com isso, do retorno, se foi rápido, ai, beleza, ótimo, que maravilha e tal, mas se daqui a pouco eu coloco aquilo no ar e não dá o resultado, às vezes, imediato, como a gente espera, né, como a gente idealiza, aí eu já começo a falar, então não tá bom, então não é para fazer isso aí, vamos partir para outra, né? Então, isso é a ansiedade falando, né? Então, aí já não estamos equilibrados quando essa energia vem, porque as coisas têm o seu tempo, elas têm o seu tempo de maturação e muitas vezes não é no tempo que a gente quer, não é porque a gente postou algo agora, em tempos que a gente vive aqui na tecnologia de postar muita coisa, falo postar porque eu tenho os canais, né? Eu tenho os 3 canais, então se, por exemplo, eu postar algo e não tiver um retorno imediato, eu postei, eu não devo, por causa disso, abandonar os meus projetos, as minhas ideias, muito menos achar que não tá bom por isso, né? As coisas têm seu tempo, então é desenvolver essa maturação, até às vezes a própria maturidade, né? Nesse sentido, né? De não se... Porque os signos de fogo são atrelados a isso, essa vitalidade, a jovialidade, né? Então muitos associam até essa coisa da criança, é uma coisa meio imatura, né? Nesse sentido, porque que é para ontem, né? Que é para ontem, que é para já, que é para agora, não dá para perder tempo, né? A Cláudia Lisboa fala, o que você está vivendo, né? Não tem tempo para perder, né? Então, muitas vezes, quando eu não estava bem sintonizado, quando eu não estou bem, porque o exercício é para a vida toda, né, gente? Então, assim, quando a gente não está bem, a gente não dá ouvidos para essa ideia a importância de a gente trabalhar bem com a regularidade, com a rotina, né, com a disciplina, que é a terra, que às vezes, no meu caso ali, que eu tenho bastante terra pelo Capricórnio, mas pelas posições que potencializam essa característica, eu tenho que cuidar bastante para não mobilizar a minha ansiedade. Não sei vocês aí, né? A Eveline, o Roger já conheço mais, mas quem tá por aí também, o Gilmar, que tem Sagitário forte, como é que é a coisa da ansiedade para vocês, né? E aí isso vai se manifestar em tudo, não só nesse exemplo que eu dei, mas nas próprias relações, no relacionamento amoroso, no relacionamento com amigos, com amigas, tudo tem que ser assim, meio rápido, não pode demorar, né? Então, é isso. Então, a gente pode perder o interesse, né, muito rápido, assim como veio, vai, né? Então, isso pode acontecer na esfera dos relacionamentos também, né? Então falo às vezes do Sagitário bicho solto também por isso, porque é algo que precisa ali estar sempre muito, muito, aquilo precisa estar sendo sempre muito dinâmico, tem que fluir, a troca tem que fluir, se não flui, se só vai de uma parte e não volta, já não cabe. Claro que às vezes isso também é sabedoria, quando é luz isso é uma sabedoria, quando não tá legal, quando não tá bem equilibrado, bom, é essa ansiedade que a gente tem que cuidar, não mobilizar para não colocar tudo a perder também, porque às vezes a gente tá abrindo mão de coisas que são importantes pra gente porque estamos ansiosos e ansiosas, né? Então, Roger, exato, esse impulso está ainda mais presente quando no Sol, sim, o Sol vai cutucar bastante essas questões. Bastante grande, Marícia Eveline falou. Então, são essas características aí que eu queria trazer também. O radicalismo, né? O radicalismo, o fanatismo, tudo que eu coloquei naquela ordem. Por que radicalismo, né? Então, se somos pessoas super convictas, né? Temos que cuidar o quê? Justamente a nossa agressividade, a forma, como eu falei. E então o Sagitário tem que cuidar muito para não se colocar como dono da verdade, né?
Então, lá no canal de uma universidade, ele até coloca, eu ri bastante quando eu ouvi ele falando, que ele fala assim, que o Sagitário, no caso na sombra, né? Ele pode ser o promessinha do zodíaco, né? Então, ele fala com tanta convicção, ele vende agora eu que estou traduzindo aqui, tá? Na minha ótica. Ele vende o peixe dele, tem uma lábia muito grande, né? Se expressa bem, se desenvolve bem e realmente tem convicção daquilo que fala, a convicção é dele, né? Mas se a gente não presta atenção no entorno, para quem a gente está falando, o contexto, de que modo, né? As nossas próprias condições, né? De como é que a gente está acessando aquilo para ter aquela convicção, quando a gente está leviano nesse processo, né? De sintonizar com a gente, ou às vezes até com uma irresponsabilidade aí, né? Porque às vezes a gente tá super conectado com essa coisa do conhecimento e de buscar, por exemplo, mas às vezes pode ser pessoas que não, né, não estamos ligados nisso. Então, independente do que ele tenha, o Sagitário, né, quando é forte ali, ele precisa vender algo, ele vai vender com uma convicção extrema, né? Então, se a gente tem aquela expressão, né? Ele vende o peixe estragado, né? Ele pode, se ele não cuida, ele ainda faz a venda do peixe estragado e vai fazer isso com uma convicção que tu não vai duvidar de forma nenhuma sobre aquilo, né? Claro que aqui eu tô colocando até outras questões, né? Obviamente tem pessoas que podem estar bem ou mal intencionadas, proposital ou não, serve para a gente pensar essas relações também, né, de pessoas que cruzam o nosso caminho e das intenções que nos habitam, né, mas isso é só um alerta, essas coisas, quando ele falou do promessinha, eu me reportei muito a esse tipo de situação, né, então a gente vai ter muita convicção, isso é maravilhoso, é uma característica realmente iluminada, mas se a nossa convicção for vir de uma forma leviana, a gente não prestar atenção também no outro, em ser escuta e não se colocar também como esse dono da razão, a gente vai ter sérios problemas também nessa interação. Aí notem aquelas características geminianas que a gente precisa buscar para se equilibrar, né? É isso, é buscar o outro, é a gente sair da gente, é ser capaz de ceder. Então eu tenho um ponto de vista sobre algo, não significa que eu não possa falar, muito pelo contrário. Que bom que a gente diga, que a gente expresse, que a gente coloque, é importante que a gente saiba se colocar, só que saber se colocar não é se colocar como um déspota, não é se colocar de forma autoritária, e nem como o único detentor da razão, né? Então, notem, de novo, como uma característica maravilhosa, se a gente não cuida, pode estar dando a entender justamente o contrário daquilo que a gente quer, que a gente pretende, né? E do que o nosso mapa está dizendo que é a nossa luz, que é para onde a gente tem que olhar, né? Por onde a gente precisa se movimentar para realmente a gente evoluir, né? Então, é por aí. Já falei das ideias fixas, isso é não olhar para o lado, é outra questão, né? E uma outra coisa que daí me ressoou bastante, assim, quando ele falou lá numa universidade, falou sobre o descontentamento. Essa palavrinha me tragou, porque eu acho que aí tem uma outra particularidade muito forte do sagitariano e da sagitariana, justamente por essa busca, sempre tá buscando, a gente perdeu os agoras, né? A gente está sempre na nova, né? Falei isso em relação ao aquário pela característica do estar à frente, né? Mas aqui pensando no Sagitário, né? Por essa, se a gente vai olhar para esse lado da ansiedade e desse descontentamento, né? É isso. Então, por exemplo, uma vez eu escutei de um grande amigo meu, tinha acontecido uma situação bem chata, assim, ligada ao meu momento lá da minha banca, da minha tese, né, da defesa da minha tese, e eu fiquei, assim, sabe, pensando muito as voltas daquilo, e, gente, eu tinha acabado de me tornar doutora, né, o título de doutora, olha a importância disso, né, e um grande amigo meu falou assim, Marice, parece que tu
assim, ó, vou botar dessa maneira, parece que não te basta. Parece que tu tá sempre, né, aquela sensação assim, eu vou botar bem entre aspas, tu nunca tá satisfeita, né, aquela coisa. Então é isso, é esse descontentamento. Poxa, um momento ali de super conquista, não era nem pra de repente eu estar pensando mais nada, só naquele, de desfrutar daquele momento, né, tão importante pra mim. E ao mesmo tempo eu não conseguia deixar de pensar nesses outros aspectos naquele momento, né? Então, o quanto isso pode realmente, se a gente não cuida, tirar, né, uma grande satisfação, uma grande alegria, daí um momento da gente reinar com o nosso Sagitário ali, né? Aquele otimismo, aquela alegria, aquele olhar otimista, né? Para ceder, né? Aí a gente pode ceder para outras energias e não aproveitar. É isso, não olhar para o lado. Eu estou focada de repente ali numa crítica, estou focada numa situação que foi realmente chata, mas que, né, se eu for capaz de mobilizar a luz do Sagitário, eu vou sair facilmente dela, porque eu não vou colocar só aquilo em evidência, né? Então aí eu tô sendo sagitariana na luz porque eu tô desenvolvendo gêmeos, né? Eu tô olhando para os lados, eu tô vendo todas as outras coisas que são maravilhosas que aconteceram e não só focando naquele negativo, por exemplo, né? Então isso também é algo que eu acho que é bem forte para quem tem o Sagitário aí no mapa, né? De uma forma bem contundente, assim. Grande, procuro respostas rápidas, porque aí tem o exagero, né? Aí a característica do exagero, né? Então tudo é muito grandioso, né? Isso pode ser uma sombra quando justamente tudo fica muito grande, porque aí se a gente não cuida, paralisa. É ou não é, gente? Eu sei por mim, assim, eu sou super perfeccionista com algumas questões, assim, na minha vida e quanto é necessário desatrelar, né? Porque ao mesmo tempo, uma coisa é a grandeza que eu falei lá na luz, né? A grandeza, outra coisa é a gente enxergar tudo muito grande e às vezes de tão grande que isso vira pode nos paralisar se a gente não presta atenção, né? Porque e às vezes eu tenho, como é que isso se manifesta assim na minha rotina? Se eu tô muito perfeccionista, ou seja, o perfeccionismo é uma característica sagitariana no momento que a gente tá lá, se a gente tá focando, né? É aquela direção, né? Curta, grossa, reta, né? Não tem caminhos, não tem subterfúgios, não tem fuga possível, é aquilo, né? E a flecha lá para cima, então sempre melhor. Isso se expressa muito quando no auge lá do perfeccionismo, né? Às vezes uma coisa super simples que pode ser super fluida, eu tô sempre achando que eu posso melhorar, que eu não tô tão boa quanto deveria, que sempre posso mais do que aquilo. E se a gente não cuida, para. A gente não faz, a gente não movimenta. É ou não é? Aí congela, congela. E gêmeos, a gente precisa acessar os gêmeos, o movimento. Quando a gente flexibiliza, não, peraí, mesmo que seja algo que a gente pensa assim, poxa, eu posso melhorar nisso, ok, melhora nisso fazendo, não deixa de fazer, não te congela, não te paralisa, não busca por uma perfeição. Ó, de novo aquela, né, a fé cega, né, aquela convicção, aquela, não precisa ter certeza de tudo, ter convicção de tudo, ser a melhor em tudo, né, buscar esse melhor, buscar o melhor de forma sadia, sim, a gente sempre, na luz é isso, o sagitariano ou sagitariana vai buscar o conhecimento, por exemplo, quando na luz, assim, de forma saudável, né, quando a gente não cuida, né, como isso está acontecendo e como a gente está mobilizando essa energia, a gente pode acabar se congelando, porque tudo é tão grande e a gente precisa se preparar tanto para ser tão bom naquilo, para a gente se aprofundar, né? De novo, o Sagitário fala, então, dos conhecimentos profundos, né? Que a gente tem. Então, às vezes, a gente não precisa aprofundar tanto, assim. Às vezes, a gente precisa só mobilizar bem, articular bem todos esses olhares que estão aqui disponíveis, né? E colocar a nossa luz, né? Que é o que a gente tem de melhor no jogo, né? Colocar isso em pauta, isso que importa, né?
Então, isso era uma outra característica. E para fechar, também ligado a isso, mas é um outro aspecto que eu vi também lá numa universidade, eles falando que o sagitariano é pão duro, né? Geralmente a gente não pensa isso de Sagitário, né? Assim, anteriormente falando, à primeira vista, essa característica, né? Mas aí eu fiquei. Pode rolar no ponto de vista financeiro, econômico da coisa, mas eu levei muito mais, né? Trouxe essa reflexão muito mais para pensar quando o Sagitário tá. Se ele vibra muito nessa coisa do fanatismo, da fé cega, por exemplo, em algo, não precisa ser só ligado à religião, tá, gente? A alguma crença religiosa nesse sentido, né? Que foi um aspecto que a gente tratou. Mas seja em relação ao que for, que assunto for, se ele está muito centrado em si, fatalmente ele vai acabar entrando nessas armadilhas de buscar pelo guru, né, por um grande mestre, por alguém que vai, o detentor do conhecimento e vai embarcar nisso, né? Ou ele mesmo vai se ver como essa pessoa que tem o conhecimento, né, que detém essa sabedoria. Só que se ele não cuida, ele não procura esse modo de fazer isso reverberar, passar por ele e tocar outras pessoas, interagir com as outras pessoas, que é do que trata o eixo, né? Que a gente falou, Sagitário Gêmeos, se ele não busca o outro, se ele também não promove essa circulação, né, das informações, do próprio conhecimento, seja em que área for, ele vai estar... ele pode se isolar, aí vira aquela figura daquele ermitão solitário, né? E aí ele não interage, ele não troca, né? Com isso, o que acontece? Ele retém para ele. E Sagitário, a gente viu que é a energia que fala dos grandes mestres, né? Dos grandes filósofos, das grandes filosofias, da propagação do conhecimento, da disseminação, né? Dessa busca incessante pelo melhor. Então, olha que tarefa, que missão divina tem Sagitário, né? Só que se ele não presta atenção nesse alinhamento, né? Nesse equilíbrio dessas energias, das luzes e das sombras, o que acontece? Retém, não há troca, né? Então, olha a importância de a gente olhar para esses comportamentos nossos, né? A gente se revisitar. E como eu disse, o mapa é um instrumento poderoso para a gente olhar para essas questões todas. Então, vou ficando por aqui hoje, gente, com as vibes sagitarianas. Agradeço muito a presença de todos, de todas. Espero que tenham curtido. A ideia é sempre a gente poder explorar essas características, né? Não só descrevê-las, mas a gente se analisar juntos. Fiquei muito contente com a participação, com a interação de quem está aqui. E fica o convite para seguirem, né, comigo aqui no Desabrochando, para a gente continuar falando de outras posições do nosso mapa, né? Vamos seguir por outros signos, por outros planetas e outros pontos, né? Essa série já há algumas semanas, a gente vai continuar com ela e junto com outros assuntos também. Eu tenho colocado algumas enquetes também para saber da opinião de vocês, assuntos para a gente debater aqui a respeito mais diretamente de espiritismo, de outros assuntos ligados à conexão espiritual, a processo mediúnico. Fiquem bastante à vontade para me chamar, para conversar ali no privado também. Se puderem, compartilhem, né, essa live com outras pessoas que se interessam pelo assunto. Vou ficar bastante feliz. Né? Sempre fica disponível, né, todo o conteúdo que reverbera por aqui, né, desde da criação do canal, as lives, todas e os vídeos, né, todos disponíveis tanto no Instagram como no YouTube. E quem por acaso estiver por aqui, né, chegar aqui nesse papo, gostar, esteja gostando, curtindo, né, os assuntos, a forma como é abordado, por favor, não deixa de se inscrever também lá pelo YouTube, curtir, compartilhar. Os comentários sempre
revigoram muito, né? Então, estamos falando de Sagitário, essa troca é muito necessária, né? É muito fundamental, né? Para que a gente se sinta na luz, né? A gente está falando disso, essa troca é o que traz essa iluminação, né? Interior, eu acho que para todos nós. Certo, gente? Muito obrigada. Um beijo grande, fiquem bem e até o próximo papo que teremos logo mais. Beijo grande. Tchau, tchau.